Muito boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas ao caro internauta que acompanha esta edição, a primeira para o ano 2026. Uma vez mais trazemos o nosso convidado residente, o professor, o Dr. Pedrito Cambrão, para juntos podermos descortinar os assuntos que marcam a atualidade nacional. Professor, é muito bem-vindo. Estamos a entrar para o novo ano 2026. Como é que foi a transição e como é que estão as energias para este novo ano? Boa noite, caro Judge. Boa noite, telespectadores da Rádio e Televisão Académica. Um bom ano a todos e a cada um de vós. Que seja um ano repleto de muitas bênçãos, muitas realizações e, por que não, prosperidades. Seguimos então, professor, para o primeiro tema que vai ser por si analisado neste programa, que tem a ver com os naufrágios registrados na província de Sofala. 2 pessoas perderam a vida enquanto mergulhavam na praia, e também houve outros casos noticiados ao longo do país, isto porque também deparamos-nos com a situação de insuficiência de nadadores, aqueles que, quando chega a esta altura, são contratados para poderem então fazer face à grande afluência de pessoas às praias do nosso país. O que é que se pode dizer a estas alturas sobre esta situação? Meu caro, no que diz respeito à sua primeira questão sobre naufrágios na cidade da Beira, sobremaneira nas praias da cidade da Beira, em número até agora divulgado de 7 pessoas, tenho, primeiro, a apresentar as mais sentidas condolências das pessoas fericidas e votos que gozem da sua dignidade da vida eterna. E que Deus, na sua infinita e incomensurável misericórdia, perdoe os pecados que tiverem cometido e contemplem a Ele face a face, assim como acreditamos. Mas, porque o nosso Deus é o Deus da vida, Ele veio para que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, e desde já cá na terra, pois, não há pressa para ir à casa do Pai. Sinto que há algo que deve mudar. Numa sociedade cada vez mais tecnológica, uma sociedade de comunicação e de informação, esperava-se que as mortes fossem reduzidas cada ano que passa. Pois, o número de pessoas formadas e informadas na proteção costeira, as forças de proteção costeira, forças policiais e outras forças vivas, vem aumentando e esperava-se que a qualidade fosse maior. Parece-me que há uma letargia quando chega este momento de pico. Parece-me que não cumpre com o seu dever. Este não é o momento de férias para as forças de proteção, para a polícia, até para os médicos, ficam de plantão. Este é o momento em que devia haver mais educação, mais conscientização, mais proteção sobre os riscos das pessoas se fazerem à praia. O fim do ano é momento de muita adrenalina, como dizem os jovens, muita adrenalina. É momento em que as pessoas, sob efeito até de álcool, de emoção do fim do ano, do princípio do ano, fazem essas praias e querem mergulhar. E algumas praias são perigosas. Por isso eu dizia que é um momento em que as forças protetoras deviam estar de plantão para educar, conscientizar, proteger, agir. É um momento em que também devem ser mobilizadas todas as condições para estas forças de salvação, de comunicação e tantas outras, até condições de transporte, refiro-me a ambulâncias. Mas parece-me que leva-se este momento de ânimo leve. Assim como o médico está de plantão, os agentes, controladores de tráfego, polícia de trânsito, está também de plantão nas estradas. Por que as forças lacustres, ou todas aquelas cuja missão é a conscientização, comunicação, proteção lacustre, não se fazem nos lugares onde deviam estar? Assim como temos visto
campanhas de sensibilização rodoviária. Devia haver campanha de sensibilização e também de movimentação de mais forças para se fazer nas praias. Aconteceu na Beira, aconteceu também na Praia de Belém e noutros lugares. É preciso que haja uma consciência coletiva, mas também uma consciência estadual, para que levemos a sério os momentos de pico, momentos de dias festivos, sobretudo do fim do ano, em que muitos estão de férias e muitos se fazem às praias e outros lugares de lazer. Há um autor, Ulrich Beck, que tem dito: estamos num mundo de risco global e de incerteza. Vários riscos nos apoquentam nos dias de hoje. Climáticos, os ciclones, terremotos, maremotos, rodoviários, os acidentes de viação, por conta de aumento de viaturas, de dificuldades, ou seja, as vias de acesso em condições precárias, condução sob efeito de álcool, as viaturas em condições mecânicas deploráveis e representam riscos. Riscos securitários, temos os terrorismo e outras guerras. E também, agora, o risco dos dias festivos, em que as pessoas, sob efeito de alguma substância, de álcool, ganham a coragem de algumas vezes fazer aquilo que não deviam fazer. Então é preciso que haja alguém ali para controlar, para educar, para conscientizar. Que se leve a sério, senão, no lugar de reduzirmos o número de pessoas que morrem por conta destes dias festivos, a tendência vai ser aumentar, como no caso da Beira, em que 7 pessoas perderam a vida. Professor, um assunto que também está a dominar o debate público a estas alturas no nosso país tem muito a ver com a reprovação em massa dos alunos da 9ª classe. Até esta altura em que nós fazemos este programa, há escolas em que ainda não estão divulgados os resultados e isto também já vem criando algum debate no seio da classe dos professores e também no seio da sociedade civil. Afinal, como é que podemos contornar esta situação que está a preocupar os pais encarregados de educação e o país no geral? Atinente à segunda pergunta, a segunda questão de hoje, neste nosso programa Nas Margens do Chiveve, sobre reprovações nos exames da 9ª classe, neste novo currículo, neste novo modelo de organização do processo de ensino e aprendizagem, tenho a dizer o seguinte. Bem, há quem diga que a culpa é dos professores, por várias razões. Porque, como notámos no ano passado, houve tendência de manifestação de greves, em alguns lugares houve manifestações por parte dos professores, por causa da não recepção do valor das horas extras. E isto faz com que se pense que os professores estão insatisfeitos e esta foi uma maneira de retaliação. Até que pode ser. Mas o problema deve ser visto de forma holística. A tendência de mudanças ou de mudança curricular tem seus efeitos. Não se pode mudar só por mudar. É preciso mudar quando for necessário e quando há condições para tal. Podemos ter boas ideias, mas se não há condições, a mudança pode ter seus efeitos. No caso do impresso, pode ser uma das razões. Não havia condições materiais, os professores não foram devidamente formados e nós só mudamos por mudar. Agora também se fala de mudança, de não termos aulas de curso noturno para termos aulas de ensino à distância. Até que ponto estamos preparados para ensino à distância? Os estudantes terão os smartphones, se tiverem, terão megas. E se tiverem megas, smartphones, a nossa internet é fiável. A mudança pode ser boa, mas é preciso criar condições. Não basta querer, é preciso criar condições. Então, as reprovações podem ser, sim, por conta dos professores insatisfeitos ou mal preparados, mas pode ser a pressa que temos em mudar. Como se diz em gíria popular, a pressa é inimiga da perfeição. Até no próprio Ministério, já foi Ministério de Educação e Cultura, depois passou para o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, voltamos agora para o Ministério de Educação e Cultura. Já temos o caso, por exemplo, de uma instituição que já foi INAVE, INATER, INATRO,
Hoje temos o Ministério dos Transportes e Logística, ontem foi o Ministério dos Transportes e Comunicação. Essas mudanças podem ser boas. Quando for necessário mudar, é preciso mudar, sim. Mas, antes da tal mudança, antes de trazermos à tona o projeto, as boas ideias, é preciso averiguarmos se há condições para tal ou não. Sob o risco de mudarmos de nome, mas a realidade ser pior do que a anterior. No caso, em apreço, reitero que as reprovações não são apenas por conta dos professores insatisfeitos ou mal formados, mas é de todo um sistema de falta de condições criadas para que o currículo pudesse ser efetivado de maneira integral, profunda e sustentável. Que hajam mais capacitações, que hajam mais condições para que aquilo que se pensa, que se sonha ser boa coisa, possa ser efetivo. Adiante, a mudança do sistema de curso noturno para o ensino à distância, não sei se não é prematuro. Temos condições de smartphones, temos condições de termos internet, e a nossa internet é estável. É preciso refletirmos. A ideia é boa, sim, nesta era digital, cibernética, mas é preciso que criemos condições. Não basta querer, é preciso criar condições. O professor Cambrão propôs-se também a falar um pouco sobre a atuação da Polícia de Trânsito durante a quadra festiva. Parece que faz uma apreciação positiva desta atuação da polícia. O que é que se lhe oferece a dizer, professor, em relação a esta atuação da Polícia de Trânsito? Carlos, em relação ao terceiro tema e último que vamos abordar, tem a ver com a atuação da Polícia de Trânsito, que também se chama de reguladores de trânsito. Estamos acostumados à polícia como aquela que sempre pede refresco, como uma polícia que está mais para reprimir até, que está mais para punir. Mas desta vez tive a graça de viajar da Beira até Magães da Costa, Magães da Costa até Maputo e de volta. Senti que a nossa polícia foi uma polícia cordial, atenciosa, que estava mais para educar, que estava mais para prevenir do que para reagir. Uma polícia republicana. Olha, os adjetivos me faltam. Não sei se é por conta do pronunciamento do vice-comandante geral, general Capangula, que no seu discurso de lançamento da campanha de fim do ano foi veementemente incisivo ao apelar à boa postura da polícia. Se for o caso, pelo menos a polícia de facto obedeceu. Na linguagem policial, as ordens foram muito bem acatadas. Seja por esta razão ou por uma razão pessoal de cada polícia, da conscientização daquilo que é a sua missão, quero aqui dar os meus parabéns e fazer votos que isto não seja apenas para a quadra festiva, mas para que seja para sempre. Quando é necessário punir, é necessário punir. Mas que não se crie subterfúgios, que não se crie situações para apenas punir, para ter o refresco ou vil metal. Não. A polícia está para servir, para educar antes de punir. Bem haja a Polícia da República de Moçambique, bem haja a Polícia de Trânsito, sobremaneira, por este, dizia, comportamento, esta postura louvável que nos dignifica como um país que não deve continuar a fazer as mesmas coisas para resultados diferentes. Afinal, somos capazes. Como diz Dino Foi, em Moçambique ainda é possível. E como diz o Presidente da República, vamos trabalhar para que Moçambique cada vez mais seja exemplo de boa postura, de civismo, de ética além fronteiras. Por fim, como dizem os ingleses, last but not least,
reitero os meus votos de um ano próspero, de um ano de muitas realizações e de um ano em que vamos continuar a fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. Boa noite a todos e a cada um de vós. Muito bem, professor. Muito obrigado por este dedo de conversa. Como o primeiro passo que damos, então, para o ano 2026 no programa Nas Margens do GIVEV. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Agradecemos igualmente a você, caro telespectador e internauta, que esteve conosco durante estes minutos. Voltamos próxima terça-feira. Até lá.